Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre os 3 segredos mais bizarros do universo. E a gente vai ajudar você até para entender como que isso vai facilitar você deixar ir muitas coisas que estão atrapalhando, né? Você sabe que tem muita coisa, é como se fosse, eu gosto de usar a metáfora da mochila. Imagina que você está com uma mochila agora, onde você estiver sentada, sentado, me ouvindo, você está deitado na cama, esparramado, ou mesmo você está correndo, né, fazendo a sua musculação, não sei onde você estiver me assistindo, às vezes no ônibus, no metrô, onde você estiver. Imagina que você está com uma mochila, pode estar do seu lado, no chão, né? Mas essa mochila tem o que dentro, né? Tem um monte de pedra, né? Então essas pedras, o que elas representam? Né? As suas crenças, os seus traumas, os seus medos, aquilo que atrapalha de verdade você a avançar para frente. Como que você, na verdade, deixa isso ir? Né? Através daquilo que a gente vai falar hoje nesse vídeo, nesse podcast. Tem alguns segredos, né? A gente fala assim em relação ao universo. O universo, na verdade, ele trabalha com a lei natural. A gente sempre fala isso, né? Até como alquimista, eu sempre falo muito das leis esotéricas, ocultas, em relação até muito às antigas civilizações. E tem alguns segredos que vão poder te ajudar. O primeiro segredo deles, que tem a ver com o universo, basicamente tem a ver com as coisas, elas são matemáticas, né? Tal como Gottfried Leibniz ele disse no século XVIII, basicamente tudo é matemático, né? E esse segredo é super bizarro porque as pessoas ainda entendem que matemática é a escola, é aquela disciplina chata, aquela professora, aquele professor que você aprendeu lá na escolinha, que sempre ficava implicando com você, ou mesmo, Diego, eu não gosto de números, eu não gosto de equação, trigonometria, álgebra. E aí, eu quero falar para você, você talvez, né, como eu também fui treinado, programado, a entender que a matemática é essa coisa chata, né? Ao invés de ser algo extremamente valioso, e na verdade, mais do que isso, além de ser valioso, faz parte do seu dia a dia, em tudo, né? Não é à toa, vamos pensar, meu amigo, minha amiga, não sejamos hipócritas. Como que você, né, uma pessoa espiritualizada, quântica, energética, eletromagnética, fala de dinheiro? Como que você vai mensurar esse dinheiro? Através da matemática, não é assim? Quanto que você tem de dinheiro no seu banco? Quanto que você tem de dinheiro na sua carteira? Quanto você tem de dinheiro na sua conta bancária? Onde você estiver? É matemática, isso você sabe, né? E aí que entra a hipocrisia, só para brincar um pouco com você, mas basicamente esse segredo é extremamente bizarro porque se falta matemática na tua vida, a sua vida está um caos. Ou mesmo, se você não domina essa matemática, você não consegue o quê? Maximizar os seus resultados. E eu falo isso sempre, até trazendo alguns conceitos, e principalmente o conceito da geometria sagrada. O que é o conceito da geometria sagrada? Tem tudo a ver com a matemática. Não sei se você estudou na escola, por exemplo, desenho geométrico, geometria, mas basicamente existem alguns materiais, instrumentos que você usa na geometria para você desenhar. Imagina que você precisa de um compasso, né, para fazer, por exemplo, um círculo. Você precisa de um esquadro, precisa de uma régua, precisa às vezes de um transferidor para medir, né, os graus. E isso, na verdade, para algumas pessoas é muito chato. Mas por quê? A pessoa que te ensinou, ela também não achava aquilo legal. Por isso que às vezes a pessoa que ensina, por isso que é tão importante, né? A gente fala muito sobre não só você aprender educação. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque não tem muito a ver, mas tem a ver com a forma que você tem paixão por aquilo que você vive. E talvez o teu professor, a tua professora que te ensinou lá, não tinha paixão nenhuma, né? E aí falta essa paixão. E quando você volta essa paixão, pô, geometria sagrada tá em tudo. E tá mesmo. Na sua célula, seu DNA, seus cromossomos, na natureza. Por exemplo, você me ouvindo, me escutando agora, as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, elétricas, né? Você está com o seu fone de ouvido, às vezes, por exemplo, você está me ouvindo por causa de alguma geometria que está acontecendo, né? As ondas de sonoras, então hertz, olha que interessante. Tudo é geométrico, tudo é matemático. E o que isso tem a ver com a sua vida? Por que é um segredo tão bizarro assim, Diego? Porque as ondas eletromagnéticas que reverberam de você para fora também são assim, elas são matemáticas. Se existem caos, desordem, por exemplo, só está acontecendo na tua vida problemas, desafios que não acabam mais, todo dia, Diego, matar um leão por dia,
existe o que é uma desordem geométrica, matemática em relação à sua própria vibração. Por isso que isso é um segredo bizarro, porque poucas pessoas dominam a geometria sagrada e, obviamente, detêm poucos resultados em relação a isso. Segundo grande segredo bizarro do universo é basicamente que a regra serve para todos. Né? E o que acontece com muitas pessoas, até mesmo por causa da matrix mental que nós vivemos, você começa a pensar que um tem mais, o outro tem menos. Né? Então você começa a pensar como se fosse uma polaridade hermética, né? Da lei hermética, a lei das polaridades, que basicamente alguns têm mais e outros têm menos. Em termos materiais, com certeza pode ser, né? Não sejamos ingênuos, né? Mas não é isso que eu estou falando para você. A regra serve para todo mundo. E aí muitas pessoas, às vezes, elas interpretam isso como uma lei religiosa, uma lei, por exemplo, de uma doutrina. E aí começam a puxar sardinha para o lado, sabe? Ao invés de o quê? Considerar que, independente de religião, culto, doutrina que você acredita, independente disso, existe uma lei que é a lei natural. Então a lei serve para todo mundo. Isso é bizarro porque não é aquela coisa, quando ele morrer ou ela morrer, ela vai pagar por isso. Não é assim que funciona. A lei é a mesma, independente da realidade, independente da dimensão, independente do seu nível de consciência, independente daquilo que você acredita ou concorda, ou mesmo você lê, estuda, absorve, compra de curso, mentoria ou mesmo treinamento. A lei serve, né, a lei natural, ela serve para reger tudo que existe no universo. E basicamente não é uma lei religiosa, ela é uma lei que tanto que as pessoas interpretam às vezes a lei da atração como se fosse uma lei que seria extrafísica, mas na verdade a atração está em tudo, né? E ela tem a ver também com a lei natural, mas a lei natural rege tudo. Inclusive a gente tem até algumas aulas dentro do nosso YouTube falando sobre isso, se você quiser assistir uma semana inteira, 5 aulas que nós fizemos das leis naturais, se você quiser se aprofundar mais isso. Né? E a lei natural serve o quê? Para você entender que se alguém está fazendo alguma coisa que é ruim, né, alguma coisa vai acontecer, porque é proporcional. Diego, mas eu conheço pessoas que são más, que não são idôneas, elas passam passam a perna nas pessoas, são corruptas, assim por diante. Independe do país, estado, cidade, província que você more, sempre vai ter essas pessoas, né? E basicamente é lógico que alguma coisa está acontecendo e muitas vezes você não está vendo, porque não vai sair notícias sobre isso. Mas tantas vezes você vê uma pessoa que estava dando tão bem e basicamente as coisas estão dando mal. Você vê isso em atores, atrizes, empresárias, empresários, políticos, você vê pessoas que você admirava. Começa a prestar atenção nas pessoas que na verdade têm sucesso não só no momento, mas pessoas que têm sucesso constantemente. Você vai perceber que elas seguem a lei natural, estudam isso, participam às vezes de ordens iniciáticas, grupos sociais que fortalecem esse entendimento até das antigas civilizações. Perceba que isso é bizarro porque é tão óbvio, que para algumas pessoas falam, nossa, mas será que faz sentido para mim? Né? E o terceiro segredo bizarro do universo, né, que eu quero compartilhar com você, é basicamente você, né, é o universo em essência. Isso é bizarro, porque quando a gente começa a falar sobre isso, algumas pessoas levam até para um conceito religioso. Né? Você está querendo dizer que eu sou Deus, você quer dizer que eu sou o Criador, mas eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Então física quântica é uma religião, nova era é uma religião. E aí começa a interpretar, e eu conheço várias pessoas que fazem isso, né, na internet ou mesmo nas redes sociais. E basicamente o que? Ao invés de ter um entendimento melhor, a gente começa a ter uma confusão, as pessoas começam a brigar, dizer o que é melhor, o que é pior, e aí não chega numa conclusão. Por isso que na Alquimia da Mente a gente sempre fala, aqui a gente não fala de religiões, cultos, doutrina, a gente fala de espiritualidade que tem a ver com respiração, não tem a ver com mediunidade, ver espírito, não tem nada a ver, porque as realidades e as dimensões acontecem ao mesmo tempo. Né? Então se você é em essência, independente de onde você estiver, e você está aqui, neste momento, nesse instante de tempo e espaço, você está me escutando, você está me ouvindo, você está me assistindo. Independente com quem você esteja ao seu lado. Independente daquela pessoa estar te vendo ou não. Eu estou vendo que você está vendo aquela pessoa. Eu estou vendo que você, na verdade, está prestando atenção em outras coisas e não está prestando atenção em mim. Presta atenção. Eu sei do que está acontecendo com você. Isso é o quê? A tua percepção, ela aumenta a partir do momento que você considera que o universo é um reflexo seu. E isso tem muito a ver
com a maneira que, na verdade, você está desenvolvendo sua consciência, a sua espiritualidade. Se você ainda é uma pessoa muito apegada a religiões, cultos, doutrinas, ou mesmo até uma determinada linha de raciocínio, uma linha de entendimento, às vezes você tem esse, a gente pode dizer, né, um enraizamento, talvez, né, essa palavra seja melhor, você tem raízes muito fortes em relação àquilo. Às vezes é difícil, às vezes, para você entender o que eu estou querendo dizer, porque você está tão aprisionada, tão programada, que às vezes é difícil até, pô, será, mas ele está falando uma coisa, mas está indo em contra aquilo que eu acredito. E aí que a gente sempre fala, a alquimia da mente, na verdade, é libertar você da matrix mental. E muitas vezes, ao invés de você você ser uma pessoa livre, você está sempre sendo alguém escravo, né, mental, vamos dizer, para alguém. Então, aí que tá. Você já é em essência. Se você prestar atenção nisso, em relação ao seu cérebro, em relação ao seu coração, em relação ao seu sistema digestivo, você tem várias inteligências dentro de você. Você é em essência. Isso é muito bizarro, porque as pessoas ficam pedindo para o universo. Isso é o quê? É pedir para Deus, mas você começa o quê? Né? A entender que as pessoas ainda não entendem que, na verdade, não é o universo lá fora, o universo já está dentro de você. Isso é muito bizarro. Por isso que muitas pessoas que começam esse caminho do autoconhecimento, basicamente eles emprestam determinados tipos de conceito e usam, achando que na verdade isso é nova era, né? E nova era é uma religião, a gente vê hoje, né? Ou mesmo você está na era de Aquário, você está evoluindo, mas muitas vezes você não está evoluindo. Perceba que não é você pedir para o universo já está dentro de você. Peça para você trabalhar mais, né? Encare de frente seus problemas. Para de procrastinar aquilo que você precisa fazer hoje para outras pessoas fazerem por você. Começa uma academia, começa a parar de reclamar e começar a agradecer mais, começa a ler mais livro, compra curso, treinamento, mentoria, vá atrás de pessoas que possam te ajudar. Isso é fazer o universo trabalhar para você. Ao invés de você ficar sempre delegando, eu não tenho os recursos, não tenho isso, não tenho aquilo. É isso que tá, isso é bizarro e é tão óbvio que muitas pessoas esquecem disso. Se você quer ajuda em relação a isso, clica no primeiro link da descrição que tem um treinamento feito especialmente para você que quer dar o próximo passo, tá bom? Basicamente, é só clicar aqui no primeiro link da descrição do podcast ou no vídeo que você vai ter mais informações sobre esse curso que foi feito para você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Um abraço e a gente se vê em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.